A CNN Brasil teve acesso ao recurso da Petrobras ao IBAMA com os pedidos de reconsideração da licença para a perfuração na bacia da Foz do Rio Amazonas. Essa é uma apuração do nosso analista Caio Junqueira, que já está aqui no nosso estúdio. Esta semana, o Caio certamente acompanhou isso, aqui na CNN, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, falou sobre os critérios levados em conta pelo órgão ambiental nessa primeira negativa do pedido feito pela Petrobras, para explorar exatamente a região que nós vamos mostrar aqui no mapa. É importante relembrar, o ponto de exploração seria exatamente este aqui, distante cerca de 170, 180 quilômetros do Amapá. A distância até a foz do Rio Amazonas, que fica nesse ponto aqui, é de 500 quilômetros. E a distância até Belém é essa outra reta, Belém, capital do Pará, 800 quilômetros. Por que eu demarquei Belém do Pará aqui? É que Rodrigo Agostinho afirmou que essa região da Foz do Amazonas se trata de grande sensibilidade ambiental, de grande biodiversidade, muita pesca e que o projeto da Petrobras não teria demonstrado viabilidade na segurança da exploração naquele ponto. De novo, distante 500 quilômetros da foz da Petrobras. Inclusive, diz Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que a Petrobras prevê instalar a sua base operacional em Belém, nos tais 800 quilômetros de distância do poço. E num eventual acidente, segundo o IBAMA, o atendimento por via marítima levaria no mínimo 43 horas. Segundo o presidente do IBAMA, existe um risco de a Petrobras não conseguir atender, em caso de emergência, um plano de atendimento à fauna. Por isso que o Caio está aqui, para nos trazer a resposta da Petrobras nesse novo estudo, nesse novo documento apresentado ao IBAMA para liberar a exploração. A exploração não, a pesquisa para uma futura exploração naquele ponto, Isso, Caio. é um poço ali, né? Poço. Lembrando, a margem equatorial ela tem 2.200 quilômetros, né? Vai A até gente tem esse mapa Ceará, em aberto agora. Esse, né? Mas a gente tem toda a estrutura que a gente pode abrir agora, exatamente. Isso, excelente. Olha lá, são 2.200 quilômetros, a chamada margem equatorial. Ela é formada por 5 bacias, né? E aí, até a Petrobras se incomoda com isso, mas de ser a gente fala bastante a foz do Amazonas, é porque a bacia chama Bacia da Foz do Amazonas, né? E é onde a Petrobras quer perfurar um poço, né? Todo esse debate, eu gosto sempre de ressaltar que é para perfurar um poço naquela bacia. Mas se for viabilizado toda a exploração, ela se estenderia aí por todas essas 5 bacias da margem equatorial, 2.200 quilômetros, lá do Amapá até aqui no Rio Grande do Norte. Mas vamos relembrar então, a Petrobras reclama que essa perfuração poderia provocar uma tragédia ambiental nessa região, já que por aqui fica Belém, e daí não daria tempo para evitar que esse óleo chegasse à costa. Isso, essa é uma das reclamações do IBAMA, né, Márcio? E o que eles... qual que é a justificativa nesse documento, né, que nós pegamos, foi protocolado ontem à noite? É o recurso, na verdade é um recurso. A Petrobras diz que a estratégia deles oferece mais de 100 profissionais especializados em resposta à fauna, que é uma preocupação crucial ali do IBAMA. Além disso, oferecem embarcações, 2 embarcações dedicadas também à fauna, que ficam ali de prontidão, um centro de reabilitação, de uma expressão difícil, reabilitação de despetrolização de fauna em Belém. Além de outros recursos, como aeronaves, unidades de recepção de fauna, né? E a Petrobras também diz, nesse recurso que nós obtivemos aí com exclusividade, que a quantidade de recursos apresentadas nessa estratégia toda que a gente está falando para a margem equatorial não encontra paralelo em outros planos de proteção à fauna aprovados pelo IBAMA em outras regiões do país, principalmente se comparado com o volume de óleo, no pior caso de vazamento, probabilidade e tempo de toque na costa e temporalidade de atividade. Além disso, só finalizando, Márcio, tem um outro ponto que eles colocam, que é a improbabilidade de um eventual vazamento alcançar o litoral. A gente separou, inclusive, um trecho, esse trecho do documento, Márcio. Tá lá, ó. O que diz? Diz que, adicionalmente, lembramos que todas as modelagens realizadas para o bloco não indicam a probabilidade de toque de óleo no litoral brasileiro. E mesmo assim, a Petrobras
preocupada com a biodiversidade e os ecossistemas da região, esse texto é da Petrobras, tá, gente? Mobilizou uma estrutura de resposta costeira à fauna, incluindo monitoramento com embarcações, aeronaves e drones, bem como atendimento veterinário. Eles ressaltam aqui que o transporte de fauna também poderá ser feito pela via aérea, Márcio. A Petrobras deixou muito claro isso no primeiro documento e agora nesse outro documento. Como essa via aérea também não vai prejudicar as comunidades, especialmente as comunidades indígenas, ali no Amapá ou mesmo no Pará. Segundo a Petrobras, o helicóptero vai passar, o ponto mais próximo em relação a qualquer comunidade indígena vai ser uma distância de 13 quilômetros, ou seja, para a Petrobras, isso é uma distância devidamente segura e que não vai trazer transtornos àquelas comunidades. Isso é uma das alterações que eles fizeram, né, desse plano de voo, que era mais próximo às comunidades. Agora, Márcio, tem um ponto que talvez seja o mais polêmico dessa tese toda ali da Petrobras, desse recurso da Petrobras para o IBAMA. A estatal, a petrolífera, diz que a posição do IBAMA contraria os princípios do Acordo de Paris, que prevê a redução das emissões, né, de gases do efeito estufa e que a principal forma é a substituição do uso de combustíveis fósseis por energia renovável, né? Vamos ver, está aqui esse trecho, a meu ver, ali lendo, são 26 páginas desse documento, talvez o que mais nos chamou a atenção, né? A gente compartilhou esse documento aqui também com o time da CNN. Olha só o que diz a Petrobras. A decisão administrativa em questão, ou seja, a rejeição da licença pelo IBAMA, ao desconsiderar que a exploração da margem equatorial está alinhada com a política ambiental e energética brasileira, evidencia comportamento contraditório da administração pública em relação aos compromissos assumidos pelo país no Acordo de Paris e compromete a segurança jurídica para os investimentos em energia no país, ou seja, é um trecho muito forte disso, né? De toda a tese, de todo esse recurso do IBAMA à Petrobras, Márcio. Mas qual a explicação da Petrobras para dizer isso? Dizer que explorar petróleo naquela região estaria de acordo com tudo que foi assinado em Paris, numa reunião ambiental que foi importantíssima? Basicamente, a eventual exploração, né, se liberada, ajudaria no processo de transição energética, com os recursos amealhados, levantados lá, com os bilhões de dólares ali que eles colocam, né, que eles preveem, estimam ter, ninguém sabe o que tem, quanto tem, mas tem estimativas, né, Márcio, a partir de comparações daquela bacia com os vizinhos, né, que estão explorando, salvo engano, a Guiana e o Suriname, Guiana Francesa não, e também com outra bacia, isso o Adriano Pires me disse, ali próxima à África, que tem características semelhantes, por isso que eles acham que ali tem muita coisa. Então, essa questão, é o volume de recursos que financiaria, porque você precisa financiar a transição energética. Além disso, a Petrobras diz que todo esse processo aqui numa baixa carbonização, num baixo gasto de recursos de gás carbônico e por aí vai. Seria o máximo possível que a estatal conseguiria fazer com energia limpa, vamos dizer assim, nesse processo de exploração. Agora, nessas mais de 30 páginas apresentadas pela Petrobras para tentar convencer o IBAMA a ter liberado uma concessão para pesquisar óleo e gás naquele ponto, a 180 quilômetros da costa do Amapá, em alguns trechos há uma linguagem um tanto mais ríspida, né, Caio? Como se a Petrobras estivesse meio que cansada dessa necessidade de apresentar suas justificativas vez e outra vez ao IBAMA. Isso, Márcio. Tem um tópico do recurso, né? Ele tem basicamente 5 tópicos, já está no nosso site, inclusive, tratando disso, né? Na prática diz o quê? Que houve 8 ocasiões em que o IBAMA teria pedido que a Petrobras complementasse o que havia pedido antes, né? Já estamos aí na tela indicando, uma linguagem jurídica, mas a partir da linguagem jurídica a gente consegue ler também esse descontentamento, esse incômodo. O que diz? O foco indicado nesse pedido de reconsideração, a extemporaneidade dos pedidos, ou seja, diz que os pedidos feitos pelo IBAMA são, alguns deles, claro, foram extemporâneos, né? Com o argumento apresentado pelo despacho que considera deletério o processo de sucessivas devolutivas do IBAMA à Petrobras, ali está dando o número 8, como se tratasse tão somente de desídia, né? Desleixo da Petrobras no atendimento ao IBAMA, mas que, como se percebe, se trata de sucessivas inovações
nos critérios apresentados, sempre atendidos com boa-fé por parte da companhia, no caso a Petrobras. Caio Junqueira nos trouxe, então, a visão da Petrobras nesse novo documento, pedindo, mais uma vez, que o IBAMA libere a exploração ou a pesquisa de exploração naquele ponto na margem equatorial do Brasil, no extremo norte do país, próximo ao Amapá. Obrigado, Caio. Mas é fundamental a gente continuar falando desse assunto, especialmente naquele ponto onde a Petrobras diz que a exploração de petróleo vai ao encontro do que prega o Acordo de Paris. A gente queria ter a sua opinião, Lorival, você que acompanhou muito de perto, certamente, essa e outras reuniões climáticas sobre meio ambiente, como o Acordo de Paris estaria favorável a uma exploração de petróleo? É impossível, né, Márcio? Porque o Acordo de Paris é um compromisso assinado, inclusive, pela então presidente Dilma Rousseff, de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. E essas emissões para evitar mais aquecimento global. E 74% das emissões dos gases de efeito estufa são feitas pelos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, os mais poluidores são o carvão, com 45% das emissões, e depois vem o petróleo, 32%, e depois o gás, com 22%. Então, reduzir o uso do petróleo é central para cumprir esses compromissos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, hoje o compromisso deles, e o Brasil também, é de reduzir em 50% as emissões. O Reino Unido, 78%. A União Europeia, 55%. E a forma mais importante, globalmente falando, de reduzir essas emissões é reduzir o uso de combustíveis fósseis, sendo que o petróleo que a Petrobras quer extrair é o segundo mais poluidor. O argumento da Petrobras é o de que ela usa processos de produção que emitem menos, mas isso é residual, é marginal. É louvável que as empresas busquem emitir menos quando estão no seu processo de produção, mas isso não é o que está no centro da discussão. O que está no centro da discussão é que esses barris de petróleo serão colocados no mercado mundial e serão queimados e causarão mais emissões. Isso vai contra o que deseja o acordo. E argumentar que a Petrobras deve produzir mais petróleo para ter mais recursos para investir na transição energética é outro sofisma, porque o que as empresas têm que fazer é, com os recursos que elas têm, com a produção que elas têm, fazer a transição e não queimar mais petróleo para fazer a transição, para investir na transição. Isso é absolutamente incongruente, Márcio. Muito obrigado, Lorival Santana. O que a gente tem nessa discussão, então, são as pessoas que pensam neste governo pelo desenvolvimento contra as pessoas que pensam neste governo pela preservação do meio ambiente. Essa é a disputa que se vê aqui. Eu estou voltando aqui para o nosso palco para conversar mais uma vez com o Caio Junqueira, porque o Caio consultou um especialista do Observatório do Clima exatamente sobre esses argumentos da Petrobras para tentar convencer o IBAMA. E o que ele falou para você, Caio? Bom, Márcio, a posição que eu vi é frontalmente aí contra os argumentos da Petrobras, né? Eu conversei com o Cláudio Ângelo, né, que é coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima. Ele afirma que o IBAMA está fazendo neste momento é reiterar que com os estudos atuais apresentados pela Petrobras é impossível garantir a licença. Não é uma negativa total de possibilidades de exploração de petróleo na região. Ele faz até uma relação com o governo anterior, dizendo que antes a Petrobras estava acostumada a não ter tanto controle da parte do IBAMA. E também o Cláudio Ângelo chega a fazer um paralelo até com a guerra na Ucrânia, né? Ele diz que é a mesma coisa que o Putin dizer que está promovendo a guerra na Ucrânia com o objetivo de promover a paz no continente europeu, né? Segundo ele ali, um absurdo completo, segundo o Cláudio Ângelo do Observatório do Clima me disse. E o especialista, né, ele ainda diz que não é verdade que o petróleo a ser produzido na região vai ser necessário para o Brasil e para o mundo, né? Ele diz que isso não tem a menor lógica, né, que o argumento da Petrobras de que a exploração servirá para garantir a segurança energética no Brasil não procede, pois a grande maioria do produto dessas perfurações será para exportação, Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira.